E aí, pessoal, continuando a nossa série de vídeos sobre o método gráfico, vou mostrar para vocês um problema de minimização. No vídeo passado, nós mostramos um problema de maximização. Hoje, nós vamos mostrar um de minimização. E vamos mostrar outro também que tem uma propriedade interessante. Se você quer aprender sobre método gráfico e se destacar na área de pesquisa operacional, continue no vídeo depois da vinheta. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de pesquisa operacional. O primeiro problema de hoje é o seguinte: imagine que eu quero minimizar 7x1 mais 5x2 sujeito a que x1 mais x2 tem que ser maior ou igual a 4 e 5x1 mais 2x2 tem que ser maior ou igual a 10. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que desenhar esse gráfico. E como é que eu vou fazer? Eu vou usar somente o primeiro quadrante, porque todas as variáveis vão ser maiores ou iguais a zero, o x1 é maior ou igual a zero, o x2 é maior ou igual a zero. E eu vou começar com a primeira restrição. Qual que é a primeira restrição? x1 mais x2 é maior ou igual a 4. Desenhar esse gráfico vai ser muito fácil. Eu coloco x1 mais x2 igual a 4. Então, se x1 for igual a zero, x2 é igual a 4. E se x2 for igual a zero, x1 é igual a 4. Então, quais pontos que eu criei? Eu criei o ponto 4, 0 e o 0, 4. Pego esses dois pontos, coloco esses dois pontos no meu gráfico e traço um segmento de reta ligando esses dois pontos. Só que nesse caso, ele é maior ou igual, né? Se ele é maior ou igual, ao invés de eu analisar tudo que está abaixo dessa reta, a minha região viável vai ser tudo que está acima dessa reta. E quando está acima dessa reta, está até o infinito, né? Está uma região ilimitada. E a segunda restrição é 5x1 mais 2x2 é maior ou igual a 10. O que eu faço? Ao invés de usar maior ou igual, eu uso igual, então vai ser 5x1 mais 2x2 é igual a 10. Se o x1 for igual a 0, o x2 vai ser igual a 5. E se o x2 for igual a 0, o x1 vai ser igual a 2. Então os pontos que eu tenho são os pontos 0, 2 e 5, 0. O que eu faço? Eu gero essa reta ligando esses dois pontos. Mas eu sei que a minha região viável tem que atender às duas restrições. Então, quais são os pontos que ela vai passar? Ela vai passar pelo ponto 5, 0, vai passar pelo ponto de interseção entre as duas retas, que eu ainda não sei qual ponto que é, e vai passar pelo ponto 4, 0. Tudo que estiver acima desses pontos pertence à região viável. Só um parênteses aqui. Observe que no problema passado, do vídeo passado, ele era maximizar e as minhas restrições eram menores ou iguais a alguma coisa. É óbvio que eu tenho que ter um menor ou igual, porque se eu quero maximizar alguma coisa e todas as restrições têm que ser maiores ou iguais a alguma coisa, então a solução vai dar o infinito. Então por isso, quando eu tenho maximizar, pelo menos uma restrição vai ter que ser menor, igual ou igual. E da mesma forma, quando eu tenho um problema minimizar, pelo menos uma vai ter que ser maior, igual ou igual. Porque se todas forem menor ou igual, se eu quero minimizar e vai ser menor ou igual, vai ser o ponto 0, 0, né? Eu não vou produzir nada, não vou fazer nada. Se eu quero minimizar o número de calças e camisas que eu vou produzir, e eu sei que eu tenho que produzir menos do que tanto e menos do que tanto, então basta produzir 0, não produzo nada e minimizo. Sempre que eu tiver um problema de maximização, eu vou ter que ter pelo menos uma restrição de menor ou igual ou de igual. E sempre que eu tiver um problema de minimização, eu vou ter que ter pelo menos uma restrição de igual ou de maior ou igual. Senão a solução ou vai para o infinito ou vai ser 0. E para esse problema, quantos vértices eu tenho? Eu vou ter 6 vértices. Quais são? É o vértice 0, 0, o vértice 2, 0, o vértice 4, 0. Isso no eixo x, no eixo x1, né? E no eixo x2, que seria o eixo y, eu vou ter os pontos 0, 4 e 0, 5. E também vou ter aquele vértice que vai estar na interseção das duas retas. E como é que eu calculo esse vértice? Eu igualo essas duas retas. E como é que eu faço isso? Eu coloco lá 5x1 mais 2x2 é igual a 10 e x1 mais x2 é igual a 4. Observe que no x2, num está 1 e no outro está 2. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar toda a segunda restrição por menos 2. E eu vou continuar tendo na primeira 5x1 mais 2x2 é igual a 10. E na segunda eu vou ter menos 2x1 menos 2x2 é igual a menos 8. E vou somar as duas equações e vai dar 3x1 igual a 2. Opa, se 3x1 é igual a 2, x1 vai ser igual a 2 terços. E se x1 é igual a 2 terços, eu vou lá e calculo o valor do x2 e a resposta vai dar 10 terços. Então aquele ponto de interseção é o ponto 2 terços, 10 terços.
e eu já tenho 6 vértices desse problema. Desses 6 vértices, eu sei que 3 são viáveis. Quais são? O 0,5, o 2 terços, 10 terços e o 4, 0. E 3 são inviáveis. Quais são? O 0, 0, o 0,4 e o 2, 0. Então, esses 3 pontos eu não preciso analisar. Os outros 3 eu posso analisar como? Substituindo na função objetivo. Como é que eu faço? O ponto 4, 0 vai dar 7 vezes 4, que é igual a 28. Então, a solução referente a esse ponto é igual a 28. O outro ponto é o ponto 0,5, que vai dar 25. Opa, ele é menor do que 28, eu quero minimizar, então é um ponto menor. Já sei que o primeiro ponto não vai ser ótimo, mas eu tenho que analisar o terceiro agora. Se eu analisar o terceiro e fizer as contas, vai dar 64 sobre 3, que é 21 e alguma coisa, que é o menor de todos. Então, mais uma vez, ponto que era a interseção das duas retas foi o ponto ótimo, tá? Só um parênteses, não vai ser sempre que vai ser assim, não, tá? Esses dois exemplos deram, mas nada impede que um ponto no eixo X ou no eixo Y seja o ponto ótimo, não tem nenhum problema. Coincidentemente, nesses dois casos que nós fizemos, nesse caso agora e do vídeo passado, deu na interseção, mas não necessariamente vai ser sempre assim. E essa foi a primeira forma da gente descobrir qual que é o ponto ótimo. A segunda forma é eu traçar a reta da função objetivo. Como é que eu faço? Eu tenho lá 7x1 mais 5x2. Opa, 7x1 mais 5x2, o número que eu vou escolher? Eu vou escolher 35. Por que eu vou escolher 35? Porque 35 é múltiplo de 7 e de 5, então vai ser fácil fazer a conta. Então eu vou colocar lá, 7x1 mais 5x2 é igual a 35. Se o x1 for 0, o x2 vai ser 7. E se o x2 for 0, o x1 vai ser 5. Então eu coloco esses dois pontos lá. Observe que esses pontos eles estão dentro da região viável, né? Porque a minha região viável é toda essa área ilimitada que existe aqui para cima do ponto 0,5, do ponto da interseção, as duas retas, e do ponto 4,0. Então, se eu achei o ponto que é 35 estava dentro da região viável e eu quero minimizar, eu tenho que baixar, né? Eu tenho que ir para o valor mais baixo. Eu já sei, né? Spoiler, eu já sei que a solução é 21 em alguma coisa, é 64 sobre 3, mas vamos imaginar que eu não soubesse. De qualquer forma, eu sei que a solução é menor do que 35, porque eu sei que uma reta paralela a essa reta que eu criei mais à esquerda vai ser menor do que 35 e vai estar dentro da região viável. Então o que eu tenho que descobrir? Qual que é a reta paralela a essa reta que está mais abaixo, mas que ainda faz parte da região viável? A gente vai ver, se a gente calcular as retas paralelas, a gente vai ver que ela vai passar pelo ponto 2, 3 e 10, 3. Então esse vai ser o ponto ótimo. E se eu substituir, vai dar 64 sobre 3. E assim nós resolvemos um problema tanto de maximização no outro vídeo, quanto de minimização nesse vídeo. Se você está achando o método gráfico interessante, se está aprendendo alguma coisa nesse vídeo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Todos os domingos nós lançamos vídeos novos de pesquisa operacional. E agora, vamos fazer um segundo exemplo. O segundo problema de hoje, ele também é de maximizar e vai ser maximizar 2x1 mais 3x2. Sujeito que 4x1 mais 6x2 é menor ou igual a 60, que x1 mais x2 tem que ser maior ou igual a 12, e x1 e x2 tem que ser maior ou iguais a 0. Observe que nesse problema, é um problema de maximizar, eu tenho uma restrição de maior ou igual, mas também tenho uma restrição de menor ou igual. Então não tem problema. Como eu falei antes, se eu tenho um problema de maximizar e eu tenho uma restrição, pelo menos uma, de menor ou igual, já basta. Como é que eu faço? Eu vou calcular as retas aqui, né? Vou pegar a primeira restrição, 4x1 mais 6x2 é menor ou igual a 60. Se o x1 for 0, o x2 vai ser 10. E se o x2 for 0, o x1 vai ser 15. E vou pegar a segunda restrição, que é x1 mais x2 é maior ou igual a 12. Vou substituir por x1 mais x2 é igual a 12. E é muito fácil de fazer. Se o x1 for 0, o x2 vai ser 12. E se o x2 for 0, o x1 vai ser 12. E traço essa reta também. Observe que quando eu traço as retas, como uma é menor ou igual e a outra é maior ou igual, a minha região viável vai ser um triângulozinho até bem fino ali, que vai passar por um ponto que é a interseção das duas retas, pelo ponto 12, 0 e pelo ponto 15, 0. Então esses são os vértices. E aí, como é que eu posso fazer? Eu posso calcular esse ponto P, ou também posso esquecer de calcular esse ponto P e tentar logo achar a reta paralela. A minha função objetivo
é 2x1 mais 3x2. Então eu vou escolher, para igualar na função objetivo, um valor, por exemplo, 24. Por que 24? Porque 24 é um número razoavelmente grande ali e que é múltiplo de 2 e de 3. Então, se 2x1 mais 3x2 é igual a 24, se o x1 é 0, o x2 é 8, e se o x2 é 0, o x1 é 12. Então, eu posso traçar uma reta ali. Observe que essa reta ela vai ser viável. Por quê? Porque ela vai passar exatamente naquele ponto ali, 12, 0. Então, ela vai ter um ponto viável. Se eu quisesse minimizar essa função objetivo, coincidentemente eu já teria achado o valor ótimo, porque estaria mais abaixo. Qualquer valor mais abaixo dessa reta, mais à esquerda, sairia fora da região viável. Mas nesse problema eu quero maximizar. Então eu tenho que achar um ponto mais acima. E se eu traçar retas paralelas a essa reta que eu criei, eu vou ver que vai ter uma reta paralela que ela vai passar tanto por esse ponto de interseção quanto pelo ponto 15, 0. Então, coincidentemente, a reta paralela ela passa em cima da reta da restrição. E se ela passa em cima da reta da restrição e passando lá é o ponto ótimo, né? Porque nesse caso vai ser o ponto ótimo, eu posso dizer que tanto o ponto que eu não sei ainda qual que é, quanto o ponto 15, 0 são pontos ótimos. Mas mais do que isso, eu posso dizer que eu vou ter infinitas soluções. Por quê? Porque qualquer ponto dentro desse segmento de reta que passa por esse ponto que eu não sei qual que é ainda, até o ponto 15, 0, todos os pontos ali são ótimos. E todos os pontos vão me dar o valor 30. Por que eu sei que é 30? Porque como eu sei que é 15, 0, né? 15 vezes 2 dá 30, mais 0 vezes alguma coisa dá nada, então vai dar o valor 30. Então, qualquer ponto dessa reta vai dar o valor 30. E se eu fizer a conta, eu posso multiplicar a segunda restrição por menos 6, vou subtrair uma da outra e vou ter que 2x2 é igual a 12 e x2 é igual a 6. Se o x2 é igual a 6, x1 mais x2 vai ser igual a 12, então x1 vai ter que ser igual a 6. Esse ponto, que é a interseção dos dois, é o ponto 6, 6. E se eu colocar na função objetivo, 2 vezes 6 mais 3 vezes 6 vai dar 12 mais 18, que é igual a 30. Então, observe que tanto na interseção quanto no ponto 15, 0, nos dois pontos, o valor da função objetivo é 30. O que eu queria mostrar nesse caso é que, quando a restrição é paralela à reta da função objetivo, pode ser que eu tenha infinitas soluções. E a gente vê que é paralelo por quê? Observe que a função objetivo é 2x1 mais 3x2. E a primeira restrição é 4x1 mais 6x2. Observe que é o dobro, né? O que era 2 virou 4 e o que era 3 virou 6. Quer dizer, uma reta é paralela à outra. E para finalizar, vamos falar algumas características. Por exemplo, algumas vezes, principalmente no problema de minimização, a região viável não é fechada, tá? Ela é ilimitada. Pode ser que alguns pontos vão para o infinito. Isso não quer dizer que a solução vai ser o infinito, mas a região viável vai até o infinito. Para cada ponto dentro da região viável, existe um vértice que tem uma solução melhor do que esse ponto da região viável. E isso só funciona porque a minha região viável é sempre convexa. Quer dizer, se eu pegar dois pontos dentro da minha região viável, traçar um segmento de reta entre eles, todos os pontos desse segmento de reta vão ser pontos viáveis. O problema do método gráfico é que ele só consegue resolver problemas com duas variáveis. Por isso, é necessário outros métodos para resolver problemas que tenham mais de duas variáveis. E é exatamente isso que a gente vai fazer no próximo vídeo, quando a gente vai explicar sobre o método algébrico. E esse é o nosso vídeo de hoje sobre o método gráfico. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o método algébrico. Até o próximo vídeo.